Trazendo essa live muito boa da nossa querida Andréa Gonçalves, está fazendo lives incríveis. Vamos lá. Enforcado. E daqui a pouco... Opa. Deu problema aqui? Vamos ver. Ah, eu errei. Volta. Acho que agora vai rolar. Polícia Federal já avisa que vai investigar se foi rejeitado. E ele se comprometeu a apresentar um novo documento com mais detalhes. Não é? Então vamos aguardar isso aqui, e o Daniel Vorcar tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente poderosa envolvida. E eu vou te mostrar em relação a tudo isso. Vamos ver a fala do delegado da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, falando que a Polícia Federal não vai aceitar nenhum tipo de intimidação e que vai investigar quem tiver que ser investigado, seja quem for. Vamos ver aqui. Já senta o dedo no like, vamos ver o que o delegado falou aqui. Afirmo e reafirmo a todos é que nós vamos investigar e fazer o nosso trabalho até o fim. Nós não vamos ser intimidados por ninguém, por quem quer que seja. A Polícia Federal tem sido vítima, e que bom que tenhamos a nossa imprensa constituída, a nossa imprensa formal, trabalhando com muita seriedade, mas, infelizmente, alguns procuram, né, muitas vezes em redes sociais, em outros canais, fazer ataques covardes e ataques inaceitáveis à nossa instituição. Quero reafirmar aqui a certeza do nosso trabalho técnico, sério, e que vai ser conduzido a todo tempo. Todo momento eu vejo falar de vazamentos, doutor Boa Isaac, noite, Rafa. E que a Polícia Federal está vazando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Quando são dados que nós, e eu posso garantir a vocês, que nós, alguns deles sequer tínhamos dados e que aparecem na imprensa e sempre com um viés determinado de ataque a isso. A Polícia Federal cumpre a lei, ela cumpre a Constituição. Nós vamos investigar a todos aqueles que tivermos que investigar, mas vamos sempre respeitar a Constituição, respeitar as leis e tudo o devido processo legal. E isso tem feito que uma fraude de 50, de 80 bilhões de reais parece que desapareceu. O que se fala hoje é da intimidade de um casal, o que se fala hoje é da fofoca de um com o outro, o que se fala hoje é de um problema de um contrato, de não sei o quê, onde nós temos, repito, uma fraude do sistema financeiro de dezenas de bilhões de reais. Então esse é o nosso foco, esse é o nosso trabalho e nós não vamos parar enquanto não chegarmos até o final dessa investigação. Muito interessante, né? Para mim já interessa tudo, viu, delegado? Para mim interessa tudo e tudo que eu tiver acesso eu vou falar e eu vou mostrar. Eu sei que a Polícia Federal se interessa pelo aspecto penal e assim tem que ser, e ele está correto. Mas nós que somos eleitores, nós que vamos votar em fulano e beltrano, nós queremos saber tudo. Porque existe a parte criminal que é importante, inclusive eu vou explicar para vocês quais crimes que Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro poderão responder. Mas para nós também interessa a parte ética, a parte de decoro. Por quê? Aqui no penal, enquanto pode ter, enquanto consequência, pena, cadeia, aqui no aspecto ético, moral, enquanto políticos que são, cabe o quê? Cassação. Cabe o quê? Crime de responsabilidade. E essas pessoas devem satisfação para o povo brasileiro. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, ele deu entrevista, né, para o Paulo Figueiredo Show, e ele falou duas coisas, que o que está se gastando com o filme é muito pouco, em comparação às grandes obras de Hollywood. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Está caríssimo esse filme. E para mim, já falei para vocês, isso é lavagem de dinheiro, é desvio de dinheiro. Vou explicar tudo isso daqui a pouco. E ele falou também que ele não deve satisfação da vida dele para ninguém. Ele deve. Não obstante ele não seja mais deputado federal, ele foi a vida toda dele político. E se enriqueceu e é rico hoje
graças à política e às situações que nos devem satisfações. Netinho de ditador dando show. Então, ele nos deve satisfação. Até porque, enquanto tudo isso aconteceu, gente. ele ainda era deputado federal. Eu não sei se você lembra, ele foi cassado por falta. Sim. Por falta, não foi nem por falta de ética e quebra de decoro parlamentar, como deveria ser. Ele foi cassado por falta. Então, ele continuou nos Estados Unidos, como deputado federal, até alcançar o máximo de faltas, onde, então, o presidente da Câmara de Deputados Federais, o Hugo Mota, não teve para onde correr. E cassou ele por faltas. Então, assim, ele deve satisfação, sim. E qual foi o contexto em que ele disse que não deve satisfação? De como ele vive nos Estados Unidos. Ele disse que vive nos Estados Unidos com o dinheiro que o pai dele mandou para ele de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais não paga em dólar, se convertido em dólar, acho que dá o quê? Dá 500 mil dólares? Divide 2 mil por 5. Dá 400 mil dólares, mais ou menos. 400 mil dólares, ele não vive do jeito que ele está vivendo lá nos Estados Unidos. A esposa dele, esse tempo atrás, publicou um vídeo em que ela comprou uma bolsa de 18 mil dólares. Uma bolsa, 18 mil dólares. Você multiplica por 5 para saber quanto que dá. Quase 100 mil reais. Então, ele vive uma vida de alto luxo nos Estados Unidos. E vou repetir, os 2 milhões do pai dele, de reais, que ele passou para Eduardo Bolsonaro, segundo Eduardo Bolsonaro, que se converteu ali em menos de 500 mil dólares, não banca a vida dele de luxo lá nos Estados Unidos. Mas ele disse que vive desse dinheiro. E que ninguém tem nada a ver com isso, de como ele vive, porque ele não é deputado federal mais, que ele não é político mais. Mas na época que aconteceu grande parte de todas essas situações, ele era político. Obrigado, e gente. nós queremos saber. Ajuda saber de vocês, turma. Quem é que está bancando a vida de luxo dele? Pouquíssimas contribuições hoje, nada quase. Porque ele não trabalha. Estou com 5 reais de contribuição até o momento. Ele faz o quê? Ele faz as membro, presepadas de atacar a democracia, a nossa democracia, a nossa soberania, vai atrás de aplicação de lei. Quem quiser ajudar o canal hoje, mandando 160 por uma caneca, que é para apoiar o canal, não é pela caneca em si, hoje é a tua noite, você ajudaria a bancar boa parte da meta, me deixaria imensamente mais aliviado hoje. Não estou falando, evidentemente, para as pessoas que sempre contribuem aqui com o canal. Vamos lá, gente. Lei Magnistic contra autoridades brasileiras, suspensão de vistos, tarifaço, é isso que ele faz. Então, vamos ver um tico-tico e depois nós vamos ver a festa de Davi Alcolumbre. Vamos ver aqui. Olha o que ele falou numa entrevista ali para um outro que está enrolado também, que é o Paulo Figueiredo. Veja aqui. Dureza hoje. Como vive Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Eu vivo de renda passiva, o que é público e notório, todo mundo viu, né? Foi o Pix que o meu pai fez para mim, né? 2 milhões de reais. É uma boa quantia, né? Dá para você ainda... Eduardo Bolsonaro, 2 milhões. A gente, 5 reais nessa live, gente. 5 reais nessa live é o que temos. Vamos lá. Que converter em dólar, ter um bom tempo dentro dos Estados Unidos. E eu não tenho aqui que dar satisfação também, Paulo, sobre dinheiro privado meu. Eu já não sou pessoa pública, eu estou sem receber salário desde março de 2025. Então, o que eu posso dizer é renda passiva, né? O que as pessoas sabem, com certeza, é essa questão do Pix do Jair Bolsonaro, mas eu já vou parando por aí, porque isso daqui eu acho que é o esclarecimento que eu tenho a dar para as pessoas. Mas zero dinheiro do fundo, zero dinheiro de Vorcado, isso daí, Heaven Gate, etc., não tem. É essa a situação. Não tem, porque eu não vejo motivo para Eduardo Bolsonaro ser produtor executivo do filme, e agora nós descobrimos, agora sexta-feira, com a nova revelação do Intercept, um contrato ser honesto, com a assinatura do Eduardo Bolsonaro, em que ele era agente financeiro.
Era, né? Ele tinha o poder financeiro sobre o filme. E a conta em que o dinheiro de Daniel Vorcaro era enviado é exatamente do advogado de Eduardo Bolsonaro. Aí ele disse que virou agente financeiro porque ele doou para o filme 350 mil, que ele ganhou de um curso que ele fez lá em 2023, e toda aquela situação. Se for isso, pode ficar tranquilo. Agora, se não for, a Polícia Federal vai descobrir o caminho do dinheiro. Porque, pelo que nos parece, essa produção não vale o que eles estão dizendo que eles receberam de milhões de reais para produzir esse filme. E por que que o dinheiro não ia direto para a produtora? O dinheiro ia para um fundo que o advogado de Eduardo Bolsonaro era o responsável. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!